Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 4.2. Aquela aula que vai o quê? Que vai fazer uma revisão dos conteúdos, né? Resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar de conceitos trabalhados na aula passada, você está lembrando sobre o que nós falávamos? Está conseguindo se lembrar? Se você falou movimento uniforme, né? Referencial, movimento, repouso, você está certo. Você está lembrando bem, né? Então, vamos lá, vamos nessa. Aqui, ó. Começamos falando sobre mecânica, né? Então, a física ela é uma ciência experimental e da natureza. E, naturalmente, ela estuda muita coisa, daquilo que é muito pequeno e daquilo que é muito grande. E estudando muita coisa, né, que é uma responsabilidade grande, ela está dividida em áreas ou ramos. E um dos primeiros ramos da física, que é o que está sendo aqui apresentado para você, se chama mecânica, né? Então, o que é a mecânica? Ramo da física que compreende o estudo e análise do movimento e repouso dos corpos. Então, você fala assim, professor, então, em tudo o que você imaginar praticamente, tem mecânica, né? Você está aí na escola, então deu a hora do intervalo, vai estar todo mundo andando de um lugar para o outro, o movimento dos corpos está em mecânica. Para você classificar se alguma coisa está em repouso ou não, aí na sala de aula, é mecânica. Você vai se deslocar da escola para a sua casa de volta, deslocamento dos corpos, velocidade média, mecânica, entende? Na sua casa, nós vamos ter que trabalhar o solo, vamos trabalhar com gado, ou então nós vamos ter que pescar, vai usar canoa. Tudo tem mecânica, porque tudo isso envolve movimento. Então, veja a importância dessa área e como que ela pode ser aplicada na sua vida, ok? Então, essa mecânica, ela vai compreender, por exemplo, a estática, né? Então eu vou olhar aqui a causa do movimento, das forças dos corpos. Assim, a estática, essencialmente, vai estudar o equilíbrio dos corpos, né? Então, quais são as condições de equilíbrio dos corpos? E eu não tenho como estudar equilíbrio de corpo sem olhar para as forças as quais ele está envolvido, né? Então, ele vai estudar as condições de equilíbrio dos corpos, mas olhando naturalmente para as forças que compreendem esse corpo. Bom, você vai ter, além da estática, a cinemática. Aí você fala assim, cinemática, isso, compreende o estudo do movimento, mas estuda o movimento sem se preocupar com as causas desse movimento. Então, imagina o seguinte, você vai pegar uma flecha e você vai tensionar o arco, né? Você vai lançar uma flecha, ótimo, e aí sobre a ótica da física, você lançando essa flecha, você vai perceber que ela vai desenvolver um arco de parábola ali no ar, até chegar em algum alvo, algum local que você estava mirando. Bom, a posição dessa flecha no lançamento, a posição dela em cada instante do lançamento, a velocidade dela em cada instante da trajetória, a gravidade, a aceleração que ela sofre em cada instante, isso é de conhecimento da cinemática. Ou seja, todas as condições que envolvem posição, velocidade, aceleração, a cinemática estuda, relacionando essas grandezas físicas com a posição do corpo no espaço. Isso a cinemática faz. Agora, por outro lado, se a sua pergunta é, qual foi a força que moveu a flecha? E a cinemática não te responde isso, porque não está na alçada dela. Não faz parte da cinemática estudar a causa dos movimentos. Então, o que causou o lançamento da flecha? Qual foi a força? E ela não responde isso. Agora, por outro lado, né, existe uma outra área da física chamada dinâmica, e a dinâmica, sim, estuda a causa do movimento dos corpos. Então, a dinâmica vai dizer para você que tem força elástica, que tem energia potencial elástica, que existe força no lançamento. Vai dizer para você a variação dessa força, vai falar sobre a variação de outras forças que podem estar relacionadas, como força de arrasto, né? Ali que pode estar deslocando a sua flecha ao longo do caminho. Então, dinâmica, ela quer saber o quê? Relação de causa e efeito, força e aceleração. Ok, pessoal? Aqui, ó, cinemática. Vai estudar aqui, ó, partícula.
corpos cujas dimensões podem ser desprezadas. Alguns livros vão trocar essa palavra, essa expressão partícula, por uma outra expressão, ponto material. Então eu posso falar ponto material ou eu posso falar partícula. De qualquer forma, o significado vai ser o mesmo. É aquele corpo que tem uma dimensão, ele existe naturalmente, mas eu não preciso olhar para a dimensão dele para fazer aquele cálculo, aquela análise. A dimensão dele não influencia no estudo. Então, quando isso acontecer, ele é uma partícula, ele é um ponto material, ok? Falamos também aqui sobre dimensões muito pequenas que podem ser desprezadas em relação ao fenômeno. Falamos também sobre movimento relativo dos corpos, ok? Que eu tenho que dizer se o corpo está em movimento ou repouso, né? Falar para ele qual é o referencial, para falar se ele está em movimento ou repouso. Tudo depende do referencial adotado. Então, o meu referencial, olha só, ele vai ser o quê? Fundamental para falar e classificar o movimento. Se eu não tenho referencial, como é que eu vou dizer, o corpo está se movendo ou não está? Eu adoto um referencial. Se o objeto estiver se distanciando ou se afastando do referencial, está em movimento. Se o objeto permanecer à mesma distância daquele referencial com o passar do tempo, então esse objeto está em repouso. Falamos de trajetória, né? O conjunto de posições adotadas por esse corpo ao longo do movimento, ok? E olha só, está caminhando sobre a praia, todas as pegadas que você faz ali é a sua trajetória. Então agora, pessoal, eu vou dar um tempo, e nesse tempo você vai fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que você tenha acertado. E agora nós vamos descobrir se você acertou, fazendo a correção aí no passo a passo. Primeira questão. Suponha que se deseje medir o tamanho do besouro, né? Qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a medida do tamanho desse besouro? Então aqui está um tipo, uma espécie de besouro. Você vai fazer uma medição com uma régua, né? Aí vai colocar essa parte aqui inferior ou traseira em 0. E a outra parte, né, anterior, vai estar aqui, ó. Aí você vai ter que fazer uma estimativa. Qual que é a melhor estimativa para ele? Ele está entre 0 e 1 centímetro? Faz sentido essa letra A? Ele está entre 0 e 1? Tem certeza? Ele está entre 1 e 2 centímetros? Essa é a estimativa. Essa é a melhor estimativa que eu consigo fazer, falar que ele está entre 1 e 2 centímetros. Eu não consigo, olhando nessa régua, não dá para falar algo um pouquinho mais específico, não? Tem certeza? Entre 1,5 e 1,6 centímetros. Então, você vai olhar aqui, 1,5 e 1,6 centímetros. É uma estimativa? Entre 1,54 e 1,56. Ou entre 1,546 e 547 centímetros. Bom, percebemos, olhando a figura, que o traço indica o tamanho do besouro está entre o quinto e o sexto traço da régua, tá? Então, entre o quinto e o sexto traço da régua. Temos certeza do traço 5. Então, a medida que está com certeza vai ser 1,5 centímetros e entre 1,6 centímetros. Então, aí vai ser o quê? A letra C, ok, pessoal? Então, você vai ter que contabilizar aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 5 está aqui. E qual que é? Ele está aqui no meio. Então, qual é o outro? Sexto. Então, ele está entre 1,5 e 1,6, ok? Próxima questão. A Lua é um satélite natural que orbita ao redor do planeta Terra. E o seu raio é de aproximadamente 1.737 quilômetros. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.371 quilômetros e que a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros. Ok. No estudo desse movimento, letra A Terra pode ser considerada uma partícula nessa situação? Letra B.
A Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial de 10 metros de comprimento, orbitando a 36 mil quilômetros de distância da superfície da Terra? Então vamos analisar aqui, ó. Distância, né, da Lua até a Terra, está aqui. Essa vai ser o comprimento da órbita, ok? Olha lá. Esse é o comprimento da órbita, é tudo que ela vai andar, né, ao redor da Terra, a circunferência, certo? A Terra pode ser considerada uma partícula nesse caso? Sim, porque a distância entre a Lua, a Terra e a Lua é muito maior do que o diâmetro da Terra e da Lua. Então, aqui, ó, vamos aqui, apagar aqui. A distância entre a Terra e a Lua é muito maior do que o diâmetro da Terra e o diâmetro da Lua. Letra B. A Terra pode ser considerada como uma partícula em relação ao satélite artificial de 10 metros de comprimento, orbitando a 36 mil quilômetros de distância da superfície da Terra? Nesse caso, não, né? Porque a Terra é muito grande em relação ao tamanho deste satélite. Então, olha que bacana aí. Essa questão, ela cabe aí a uma pequena reflexão, né? Você fala assim, oh, nossa, professor, assim como movimento e repouso é uma classificação que pode ser relativa, porque depende do referencial que você adota, falar que um corpo é ponto material ou não é ponto material, classificar um corpo como partícula ou não partícula, também é uma coisa relativa, porque em uma situação ele pode ser considerado um ponto material, por exemplo, quando eu estou olhando a Terra e a Lua, e em outra situação ele pode não ser um ponto material, quando eu estou olhando a Terra e um satélite artificial, que nesse caso é muito menor do que ela. Então, nesse caso, você teria um prejuízo se a considerasse um ponto material. As distâncias, os cálculos não ficariam corretos, porque você estaria subdimensionando, né, nesse caso. Vamos nessa. Questão 3. Numa estrada, um carro viaja em movimento uniforme, percorrendo 3,6 km em 4 minutos. Simultaneamente, uma pessoa viajando em movimento uniforme, na mesma estrada, no mesmo sentido que se move o carro, gasta 30 minutos para percorrer os mesmos 3,6 quilômetros. Ok. Baseando-se nos dados acima, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do motorista do carro em relação à pessoa é d. Então vamos lá. Distância percorrida, 3,6 quilômetros. Vamos converter para metro, né? Aí eu faço o quê? Multiplica por 1.000, multiplica por 1.000, multiplicou por 1.000, o 3,6, vai ter o quê? 3.600 metros. O minuto que é mencionado ali, você vai transformar para segundo. Cada minuto equivale a 60 segundos. Então vai ser aqui, ó, o tempo, né, do carro aqui, 4 minutos. 4 minutos, 4, cada minuto 60 segundos. Multiplicou, deu o quê? 240 segundos. Agora o tempo da pessoa, pô, levou 30 minutos, então é 30, cada minuto 60 segundos, 30 vezes 60, multiplicou, deu quanto? 1.800 segundos, ok? Agora a equação aqui, velocidade média, vai ser o quê? O quanto você se deslocou, o quanto que você andou, dividido pelo tempo que você gastou para andar, né? Para se deslocar. Essa é a sua velocidade média. Então, nesse caso, para o carro, você vai ter 3.600 metros, que é o que ele percorreu, dividido por 240 segundos, que é o tempo que ele levou para percorrer, né? Aí você fez a divisão, vai te dar o quê? 15 metros a cada segundo, ou 15 metros por segundo. Agora a pessoa, ela andou a mesma distância, né? Ela andou a mesma distância, 3.600, só que ela levou 1.800 segundos. Então, o tempo, 1.800 segundos. Dividiu 3.600 para 1.800, obtém assim, o quê? 2 metros por segundo. Aí você fala, nossa, professor, a velocidade do carro, né, muito maior do que a velocidade da caminhada. E aí a velocidade relativa, qual é? O que é a velocidade relativa? Como eles estão andando o quê? Na mesma direção e sentido, né? Mesma direção, velocidade do carro, velocidade da pessoa, né?
e a mesma direção e sentido, nesse caso eu vou fazer uma subtração dos módulos das velocidades. Então vai ser a velocidade do carro menos a velocidade da pessoa, né? 15 metros por segundo menos 2 metros por segundo. O que vai dar uma velocidade relativa de 13 metros por segundo, ok? Esse entendimento aqui, 13 metros por segundo, letra B. Bom, o que isso significa? Vamos lá. A pessoa, né? Ela caminhou, deu o quê? 2 metros por segundo. Se eu colocar um referencial em repouso, uma placa, uma árvore, né, do lado da estrada, a velocidade da pessoa vai ser o quê? 2 metros por segundo. Ok. Em relação a uma placa e um carro, uma árvore ou uma placa em repouso, esse carro vai estar o quê? 15 metros por segundo. Tá, professor, mas o que é os 13 metros por segundo? 13 metros por segundo já está falando, é uma velocidade relativa. A pessoa está em movimento, o carro está em movimento, e aí você fala assim, este carro, em relação àquela pessoa que está em movimento também, qual é a velocidade dele em relação à pessoa? E isso é uma velocidade relativa, 13 metros por segundo, ok? Não é que a velocidade deles em relação a algo parado é 13 metros por segundo, é a velocidade dele em relação ao outro, que também está ali, ó, ok? Vamos nessa! Então, vamos lá, decolando para o futuro, ao foguete da mediação. Questão 4. Um aluno da mediação tecnológica está indo para a aula de ônibus escolar, olha que bacana, brincando com a sua borracha, lança a mesma várias vezes para cima, quando o ônibus está a 50 km por hora. Se a resistência do ar sobre ela puder ser desprezada, a trajetória dessa borracha será em forma de então ele jogou a borracha para cima e ela vai cair. Essa trajetória vai ser como? Vamos ver. Letra A. Parabólica para um observador que estiver no ônibus. Letra B. Letra B. Linha reta vertical para um observador que estiver fixo na estrada. Linha reta horizontal. Então, linha reta horizontal, ó, para o observador que estiver no ônibus. Linha reta vertical, para o observador que estiver no ônibus. E mesma figura para qualquer observador, pois independe do referencial. E aí, ó, vamos pensar aqui o seguinte, olha só. Né? Você está lá no ônibus, a pessoa lançou a borracha para cima e você que está dentro do ônibus, observando essa pessoa, o coleguinha que lançou a borracha para cima, você vai ver ela indo e voltando numa linha reta, né? Ela vai ir e voltar numa linha reta, porque você está dentro do ônibus e está à mesma velocidade. Então ela sai à mesma velocidade, certo? Então você está dentro do ônibus. Para um observador externo, e ele não está à velocidade do ônibus, que trajetória ele vai observar? Ele vai observar um arco de parábola. Aí você fala, o cara está fora do ônibus, ele vai observar uma trajetória que é um arco de parábola. Quem está dentro do ônibus vai observar uma trajetória vertical, né? Uma trajetória retilínea vertical. Então, pessoal, a resposta, vamos lá? Vamos nessa? A resposta aí vai ser a letra D, olha lá, ó. Letra D, linha reta vertical para um observador que estiver no ônibus. Ou seja, trajetória também é algo relativo. Aí você fala, nossa, professor, está muito cedo para falar que tudo é relativo, né? Não estamos falando de relatividade, mas movimento e repouso é relativo, entende? Falar que um objeto é ponto material ou partícula é relativo, e falar sobre qual é o formato da trajetória também é uma coisa relativa, porque depende também do seu referencial, de quem está observando. Isso altera a trajetória que é observada. Tudo bem? Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e, até a próxima. Tchau, tchau!